Dono e gestor de laboratório de análises clínicas, acompanha comigo esse trecho de uma reclamação de um paciente contra um laboratório de análises clínicas no site Reclame Aqui. Olha o que esse paciente fala em determinado momento da sua reclamação. Ele fala assim: além disso, depois de assinarmos as guias na recepção, eles reteram nosso documento e os deixaram expostos em uma outra sala enorme com grande circulação. Ou seja, LGPD não existe no laboratório. Fico me perguntando se nossos resultados são devidamente tratados, já que se tratam de dados sigilosos e o laboratório parece não ter esse cuidado com nossos documentos, que também são. E baseado nessa reclamação, baseado nesse trecho, baseado nesse caso, eu quero te dizer o seguinte: retenção de documentos na recepção do seu laboratório, de documentos de pacientes na recepção do seu laboratório, pode ser considerado crime. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar tudo e o que fazer nesse caso. Vamos lá? Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal do Cardoso Freire Consultoria. Nós somos o primeiro e o único escritório do Brasil especializado em criar soluções jurídicas para proteger laboratórios de análises clínicas de pequeno e médio porte. O meu nome é Estela, eu sou uma das sócias fundadoras aqui do Cardoso Freire e também sou consultora em privacidade e proteção de dados. E hoje eu quero falar com você sobre um hábito, sobre uma rotina no laboratório que talvez seja até muito comum e eu já vi acontecendo com os clientes que a gente atende aqui. Quando eu vejo, é claro que eu falo para parar. É a retenção de documento no momento do cadastro. Então o cliente chega lá no seu laboratório, quer fazer determinado exame, você coleta os dados dele, aí você imprime mapa de trabalho, você imprime folha de pancada, você imprime protocolo de coleta, você imprime as etiquetas e fala com o cliente assim: olha, eu vou ficar com a sua carteira de identidade, eu vou ficar com o seu documento e você vai pegar ele lá no momento da coleta. Você pega todos esses documentos que você imprimiu, você pega tudo isso junto com o documento pessoal dele, deixa às vezes no escaninho, deixa num lugar, o coletador pega esse pack aí de documentos e chama o cliente para fazer a coleta. No momento da coleta, o coletador pega o documento pessoal, vê se o cliente é aquele mesmo, vê se está tudo conferido e devolve o documento para esse paciente. Isso é muito perigoso, isso não é recomendável, isso é uma prática altamente arriscada, com alto potencial de risco no seu laboratório de análises clínicas. Então, eu vou te explicar por quê. Primeiro, eu até coloquei aqui os pontos que eu quero falar. Primeiro, segurança física do documento. Você vai pegar o documento de uma pessoa que está cheio de dados dessa pessoa, muitas vezes até dados sensíveis, né? Vai colocar para dentro do seu laboratório e você precisa garantir a segurança desse documento. Então, você precisa garantir que terceiros não vão ter acesso a esse documento. Você precisa garantir, inclusive, que esse documento não tenha nenhum dano físico no sentido de ser rasgado, ser molhado, né? E aí você fala assim comigo: nossa, Estela, mas isso nunca aconteceu no meu laboratório. Nossa, Estela, mas as possibilidades disso acontecer aqui no meu laboratório são mínimas. Ok, sabe como que a gente calcula o risco? O Paulo vai colocar aí na tela para vocês agora, né? De um lado está escrito probabilidade daquele evento acontecer. Do outro lado está escrito impacto. Então é uma tabelinha com probabilidade de impacto. Ok, que a probabilidade é baixa do evento acontecer, mas se acontecer, o impacto disso, os danos que esse evento vai causar no seu laboratório são altíssimos. Portanto, o risco é alto. Por mais que a probabilidade seja baixa, se acontecer, você vai estar aí num quê, Pedro? Você vai estar numa cilada? Não. Você vai estar num impasse? Não. Você vai estar numa sinuca de bico? Também não.
você vai estar no perigo? Não, você vai estar com um problemão na mão, com abacaxi para descascar. Se acontecer, você vai estar com um problema enorme na sua mão, principalmente agora, depois da Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, primeira coisa, manter a segurança desse documento que você colocou para dentro da sua empresa. A segunda coisa, quando você coloca esse documento para dentro da sua empresa, você está violando o princípio da necessidade, que é um dos princípios fundamentais, elementares da Lei Geral de Proteção de Dados, né? E o que é esse princípio da necessidade? Ele fala assim, olha, o seu laboratório tem que coletar, tem que tratar apenas os dados necessários para a finalidade análises clínicas. Então, se você pega o documento desse paciente e retém ele por um tempo, você não está tratando apenas os dados necessários para a finalidade de análises clínicas. Nesse documento, tem muito mais dados que você não tem necessidade de coletar, não tem necessidade de tratar, não tem necessidade de estar ali. E aí você está infringindo, você está violando uma boa prática, que é a prática da minimização dos dados. Quanto menos dados você tratar, melhor para você. É a mesma coisa de você participar de uma corrida. Imagina que você vai participar de uma corrida e você tem que chegar lá no final da corrida, que é o objetivo, que é a finalidade do tratamento de dados, é o final da corrida. E aí você tem duas opções para chegar lá no final, para percorrer aí essa metragem da corrida. Ou você vai com uma mochila muito pesada, que vai te deixar muito lento, que vai te dar muito trabalho para chegar no final. Ou você vai com uma mochila mais leve, uma mochila que é mais fácil de carregar, uma mochila que você vai correr de maneira mais rápida, uma mochila que talvez não, que o peso talvez não te traga nenhum efeito colateral, nenhuma torção, nenhum machucado, sendo que o objetivo é o mesmo. Que mochila que você vai preferir, a mais pesada ou a mais leve? Eu prefiro a mais leve. É a mesma coisa. Por que se o objetivo é o mesmo, se a finalidade é análises clínicas, você vai encher a sua mochila de dados para percorrer nessa metragem da corrida, quando você poderia correr com uma mochila mais leve? Diminuir a responsabilidade, né? Então, né, quando você coleta e põe para dentro esse documento, você também está indo contra uma boa prática, né, no tratamento de dados e na proteção de dados, que é a minimização dos dados. Quanto menos dados você coletar, quanto menos dados você tratar, melhor. E aí, por fim, né, tem a questão que está até na headline, no título desse vídeo, que é o fato de reter documentos ser crime. E aí eu tenho até que pedir desculpa, talvez aqui nós criamos um clickbait para chamar a sua atenção para esse vídeo. Não é que é de fato crime, né? É uma contravenção penal, né? Que é diferente de crime, a contravenção penal é um ato de menor potencial ofensivo, né? É uma travessura, assim, se a gente for comparar com o crime, né? Então, reter documentos é uma travessura, é uma contravenção penal. Mas a gente colocou crime para que você possa, né, chegar até o final. Não sai do vídeo, por favor, continua aqui, porque eu vou te falar a lei que fala isso, o que isso fala, mas não é bem um crime no sentido técnico da palavra. Tá? É uma contravenção penal. E aí essa contravenção penal está prevista numa lei de 1800 bolinhas, na verdade de 1968. É a lei 5.553. E já no artigo 1º, o Paulo vai colocar aí para você acompanhar comigo, está escrito assim: a nenhuma pessoa física, bem como a nenhuma pessoa jurídica, de direito público ou de direito privado, é lícito reter qualquer documento de identificação pessoal, ainda que apresentado por fotocópia, autenticada ou pública forma, inclusive comprovante de quitação de serviço militar, título de eleitor, e aí o artigo segue. Então, tá falando que não é lícito reter qualquer documento de identificação pessoal. E aí o artigo segue, né, a lei segue até o artigo 3º e que diz o seguinte: constitui contravenção penal punível com pena de prisão simples de 1 a 3 meses ou multa de 50 centavos de cruzeiro a 3 cruzeiros novos a retenção de qualquer documento a retenção de qualquer documento a que se refere a esta lei. Então você pode ficar de 1 a 3 meses preso aí, enquanto dono do laboratório, ou ter que pagar 3 cruzeiros de multa, né? E aí é óbvio que seria convertido. Mas essa lei, né, ela é assim, a gente não tem
muito relato dela sendo usada na questão do laboratório. Ela é mais usada quando a gente pensa em retenção de carteira de trabalho, né, retenção de passaporte. Então essa lei é mais usada nesse sentido, né? Mas ainda assim, reter, né, o documento do seu paciente pode ser considerado contravenção penal aí no seu laboratório. É até uma brincadeira que o paciente talvez possa fazer com você aí, né? É uma lei que talvez não vai ser aplicada à sua realidade, mas é uma contravenção penal. Tá? E além disso, além de ser uma contravenção penal, o que é muito mais grave ainda é uma prática terrível, uma prática temerária quando a gente pensa em proteção de dados, né? E aí a lição que fica para você e minha recomendação: não coloca para dentro documento pessoal de paciente no seu laboratório. Não pega esse abacaxi para você. Não pega essa responsabilidade, essa batata quente para você. Pega o documento, pega lá os dados que precisa pegar no momento do cadastro, devolve o documento para o paciente, fala para o paciente, ó, continua com esse documento na mão, porque lá na coleta, o coletador vai pedir de novo para você. Chegou na coleta, o coletador pede de novo o documento, olha, confere que tem que conferir, devolve para o paciente. Não tira esse documento debaixo dos olhos do paciente. Não coloca para dentro essa batata quente do seu laboratório. Fiquei até emocionada. Então é isso, meus queridos e minhas queridas, espero que esse vídeo tenha sido útil, espero que vocês revejam essa prática no seu laboratório, se vocês assim o fazem, ou se você conhece algum outro dono ou gestor de laboratório que faz isso, que bota documento de paciente para dentro, manda esse vídeo para ele. Não se esqueça de deixar um gostei aqui nesse vídeo, se tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma ideia de vídeo, deixa aqui pra gente também, que a gente vai responder com todo prazer. E precisando, nós aqui do Cardoso Freire Consultoria estamos à disposição do seu laboratório para protegê-lo, tanto no que se refere à Lei Geral de Proteção de Dados, quanto no que se refere à blindagem trabalhista. Só entrar em contato conosco que eu tenho certeza que um dos nossos consultores vai te atender com o maior prazer. Um beijo e até o próximo vídeo.